Nós estamos hoje com uma mudança aqui no roteiro. Eu estava pensando a respeito dessa aula e nós trabalhamos as 32 lições, matérias, os 32 capítulos da confissão. E domingo passado nós trabalhamos, como eu mencionei, uma apêndice, um capítulo que foi adicionado, principalmente a partir da confissão americana, que sentiu falta desse capítulo. E a confissão, ela não trabalhou quando foi elaborada, mas nós entendemos que não fazia porque não queria, mas sim porque, por exemplo, falar sobre o Espírito Santo, como nós falamos domingo passado, não era tão focado como é nas igrejas evangélicas hoje. Quando aconteceu o chamado, para alguns, pseudo-avivamento, e eu concordo, da Avenida Azusa, Rogério Gomes, você como ex-pentecostal, nunca fui direito, hein, pastor? Não me fala, não me comprometa. Qual o início? De qual século? Quem lembra? Vocês não foram, obrigado, viu, Kleber? Vocês não, é isso? Vocês não foram pentecostais, não? E Natiele, não nega não, hein? Início do século XX, lá na famosa Avenida Azusa, houve um despertamento, e que para muitos há sim uma mistura de muito emocionalismo, e isso tomou conta mundo afora. E a doutrina do Espírito Santo, como foi domingo trabalhada, ela é muito mais do que fazermos um culto com barulho. Ela está relacionada com a ação e o poder do Espírito Santo sobre os crentes. E uma manifestação que é real do Espírito Santo, ela está sobre a vida de um crente, trazendo a ele a alegria de viver o Evangelho, de uma vida verdadeira, consagrada ao Senhor Jesus. E é claro que nós entendemos biblicamente que esse é um contexto bíblico. E notem, a confissão ela teve essa preocupação ao longo de cada assunto, de abordar os principais temas. E eu entendo que, principalmente nós hoje no século XXI, depois de mais de um século, nós entendemos que a presença do Espírito e a direção do Espírito se dá por meio da direção e vida em obediência à palavra de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo pode ser talvez de orações baixas, de talvez pouca aparência emocional. Eu nunca me esqueço que os cultos marcados pelo pentecostalismo, eles são cheios de lágrimas. Eu nunca vi nada igual, como fui num acampamento uma vez, e eu achei impressionante que metade da turma dos jovens foram para frente e se derramaram em choro. E eu fiquei assustado depois, alguns anos depois, porque não houve frutos daquele acampamento. Nunca me esqueço daquele acampamento. A não ser um jovem que foi lá para paquerar todas as moças. E hoje é um pastor presbiteriano consagrado ao Senhor. Nunca me esqueço desse acampamento. E metade da igreja, que estava tudo brigado, eles brigavam entre eles. Aí eles deram aquele abraço cheio de choro, de lágrimas. E com certeza com um acorde bem preparado no final, no fundo, né? Nós não conseguimos medir o poder do Espírito Santo apenas na liturgia. É claro que também um culto frio, onde as pessoas não conseguem falar nem amém, elas não têm nem o esboço de um louvado seja Deus no coração, também tem uma coisa errada. O culto reformado, o culto confessional, como nós somos uma igreja confessional, não quer dizer uma igreja insossa. Uma igreja sem a alegria de caminhar com Jesus Cristo. Como foi dito por esse texto que o Paulo, nosso presbítero Paulo, leu, saber que Jesus Cristo é a verdade, e essa verdade não trazer alegria no seu coração, alguma coisa está errada na sua vida.
Não tem como nós seguirmos a Jesus e vivermos o Evangelho sem alegria no coração. Eu, essa semana, tive a oportunidade, cadê a turma? A Eliana não está aqui hoje, para Elias? É de marcação, é de marcação. É sempre assim. O Elias, ela disse, pastor, põe uma fotinha depois da intercessão. Eu falei assim, esse motor que ninguém vê, né? É verdade, me manda a foto para a gente botar depois na turma da apresentação da igreja. Mas leva essa notícia para ela, Elias. Está vendo? Então, Eliana, fica sabendo de uma coisa. Eu fui visitar uma família e ela disse assim para mim, essa família. Pastor, eu tenho uma coisa para falar. Eles são novos no nosso meio e novos no Evangelho. Serão batizados os dois. Eles disseram assim, o rapaz, o Felipe. Pastor, uma coisa que marcou muito a minha presença na igreja e continuidade, falo sempre isso com a Alessandra. Eles disseram o seguinte, foi a manifestação da presença de Deus. Diz amém, pelo amor de Deus, bem forte. Qualquer crente fala, nossa, que bênção. Eu falei assim, o que, Felipe? Deixa eu ouvir de novo. Fala de novo. É que você não tem noção, Felipe, do quanto que a turma que chega às 6h30, eles podem orar pelo calo que está com machucado, pode orar por doenças sérias, como nós estamos orando pela Domildes. Quem está orando pela Domildes? Domildes é uma irmã, amiga da Roberta. Essa semana foram os crentes lá visitá-la, com música e louvor ao nosso Deus. Ela está no tratamento lá de Barretos, um contexto paliativo. E sabe quem disse? Quem foi lá visitar, ela disse assim, pastor, ela está tão bem confiada no Senhor. Isso é manifestação do poder de Deus. E aí eu disse, Felipe, tem um motor, estou comparando vocês já a Charles Spurgeon, a igreja dele, a Tabernáculo lá em Londres. Tem um motor para o culto. Para que essa presença de Deus seja manifesta, os irmãos estão orando às 6h30, Senhor, derrame da tua graça nesse culto, que haja conversões, santificação, e a tua presença seja manifesta. Amém. Aleluia. A manifestação da presença de Deus é real no meio do seu povo. E nós não precisamos de emocionalismo barato, nós não precisamos. Mas nós precisamos de joelhos no chão. Nós precisamos de intercessão. A oração é o meio de Deus agir no contexto da igreja local. E eu fiquei muito feliz com essa experiência dessa família, desse casal. Eu falei, que bonito isso. Que bonito isso. E louvado seja Deus, porque nós estamos caminhando. E eu tenho dito aqui, está ali a missionária Gessiane. Nós já vimos muita meninice, Gessiane, ao longo dos anos. Você é muito mais experiente do que eu até. Mas uma coisa eu tenho dito para essa igreja, sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, para sermos uma igreja missionária. Nós somos desse tamanhozinho, Gessiane, nós estamos com 2 missionários adotados, comprometidos todos os meses, em orar por eles e contribuir com um valor definido. E nós estamos então fazendo essa obra para a glória do Senhor Jesus. Que Deus possa fazer de nós uma igreja cada dia mais cheia do Espírito Santo. Amém? Muito bem, então ao invés de nós trabalharmos o capítulo de missões, que seria o segundo ponto da apêndice, segundo capítulo, nós vamos fazer uma revisão e fechamento da confissão. Porque eu entendo que nesse capítulo ele estava muito superficial e nós podemos notar que as missões, elas estão presentes desde o início. E nós vamos ver muitos momentos isso, ok? Eu separei essa frase, gostei dela. A confissão de fé de Westminster não foi escrita para substituir a Bíblia, mas para ajudar a igreja a compreender a Bíblia. E a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, aponta para Jesus Cristo, o único Salvador
e Senhor da igreja. Amém. Nós cremos nisso. Quando ela foi escrita? A confissão foi escrita num contexto muito difícil, onde o catolicismo romano, ele era um problema para a igreja cristã. Até ali só havia, podemos chamar assim, uma igreja institucional, que era a igreja cristã romana, católica romana. Alguns estudiosos vão dizer que já haviam outros grupos cristãos não ligados à igreja romana. Eu concordo, já havia algumas coisas, mas é um grupo sempre menor. Nós não podemos chamar assim de um grande grupo, uma instituição. Então a igreja, ela se tornou institucionalizada após o Império Romano, por meio de Constantino, o Edito de Milão, parando as perseguições contra a igreja. E em Roma, principalmente, aqueles templos que eram templos pagãos, se tornaram locais de adoração, de culto. E a igreja se espalhou pelo império, até o próprio Constantino, declara-se depois cristão, algo que até então é algo extraordinário, porque o evangelho era perseguido, os cristãos eram mortos, mas veio um outro problema, não é isso? Essa institucionalização da igreja institucionou também a fé, de maneira que muitos agora tinham na referência, principalmente dos bispos, dos líderes, os únicos que tinham de fato a condição de interpretar as escrituras, por exemplo. E a reforma protestante veio, e a confissão de Westminster é a confissão mais longínqua, mais tardia. Houve outras confissões que foram próximas do período de... Quem lembra o ano da reforma protestante? Quem lembra? Muito bem, estou ouvindo aqui, ó. Estou ouvindo. 1517. Soprou, hein, Rogério? O Derner falou aqui, ó. Século XVI. Se você for pegar, 1643, a Assembleia de Westminster acontece. Então, essa reunião com tantos teólogos, 121 teólogos, homens que desejavam ver na Inglaterra uma confissão de fé rompida com a igreja católica, a igreja romana. Livre do anglicanismo também, que é um contexto ali muito próximo. Nesse momento, essa reunião teve por objetivo estabelecer um documento que fosse para, inclusive, a nação toda. Lembrando que nesse momento aqui, igreja e Estado, o que acontecia com os dois? Se misturavam, exato. A ideia era que essas práticas, essa confissão, fosse para todos os cidadãos naquela nação. Na região da Grã-Bretanha, né? Reino Unido, ali, Escócia, Inglaterra. Não vai durar muito, que logo a Inglaterra vai ter uma mudança nesse cenário político, e essa reforma não vai acontecer. Tanto é que os protestantes reformados vão fugir da perseguição e vão para onde? Para os Estados Unidos, aonde há a formação de um país praticamente protestante, fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra. Tudo isso nós já falamos aqui, é só para você relembrar. Mas a confissão foi um documento que nenhum tipo de perseguição atrapalhou. Pela graça de Deus, esse documento foi cada vez mais confirmado. Esse documento que faz com que as escrituras tenham a preeminência. Ela joga holofote, a luz está para as escrituras, para o estudo das escrituras. Então, nesse contexto todo,
O objetivo principal foi produzir documentos que expressem a fé reformada de maneira clara, bíblica e sistemática. O texto que a gente pode utilizar, entre tantos, Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de quem? Esse é o nosso objetivo aqui hoje, amém? Conhecermos mais Jesus Cristo. Que ele não seja só um conhecimento teórico, mas que esse conhecimento produza em nós a nova vida em Cristo Jesus. É por isso que nós estudamos a palavra de Deus. Só ela tem esse poder de fazer com que nós, cada dia mais, nos apaixonemos pela pessoa de Cristo Jesus. Muito bem. Então vamos hoje abordar alguns aspectos da confissão. Não sei se você está com ela aí, mas nós vamos fazer, acho que não, né? A maioria já deixou, porque nós terminamos ela, não tinha os capítulos adicionais, e hoje é essa revisão. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3. Por qual capítulo a confissão começa? Quem lembra ou está com ela aí? Falando sobre o quê? Qual o assunto? Muito bem. Como é que eles iriam estudar algo se não fosse esse o objeto de estudo? O que? As Escrituras. Os teólogos, os homens que estavam ali para elaborar esse documento, tinham uma preocupação: as Escrituras precisam falar. Havia uma prática naquele contexto, onde as Escrituras cada vez mais era distanciada da igreja, dos discípulos de Cristo, dos crentes. Por muitos anos a Igreja Católica deixou os cristãos sem a Bíblia nas mãos. Haja vista que havia missas em latim, uma língua que na época já não havia muitos que conhecia. Naquela época, do século XVI. E a missa era na Alemanha, na Áustria, aonde fosse, em latim. E eles não tinham, então, o quê? Entendimento do ensino. Uma das marcas dos reformadores, qual era? Qual que era o desejo que eles tivessem, Paulo? Que a Bíblia estivesse no vernáculo daquele povo. Lembra do nome de alguém? John Knox. Ele está um pouquinho para frente. John Wycliffe. E se você responder mais uma vez, se você ouvir para trás, aí eu vou chamar a sua atenção, mas você vai sentar aqui na frente agora. John Wycliffe. Século 12, 13. Lembra disso? Nós já falamos sobre ele aqui, Paulo. Lembra que você trouxe a informação? Ele foi bem recebido na Inglaterra? Ele foi perseguido, gente, porque ele queria uma tradução, e ele dizia: o mais simples camponês terá mais iluminação, terá mais entendimento da Bíblia que qualquer clérigo. Ah, detalhe, tinha muita gente que era clérigo, líder da igreja, pastor, vamos pegar e traduzir, e nunca tinha lido a Bíblia. Não tinha. Era uma questão muito mais política do que vocacional. E esse problema de não ter acesso às Escrituras traz um prejuízo seríssimo para quem? Para a igreja. Então os reformadores, antes da reforma chegar, John Wycliffe, John Hus, pré-reformadores, eles praticamente pedem a vida. John Hus literalmente, Wycliffe depois, antes, né? Depois John Hus, literalmente para o povo ter acesso às Escrituras. Quando chega já o contexto de John Knox, que é aqui nesse momento aqui, Isabel, eles já estão decididos. O povo precisa ter nas mãos a Bíblia traduzida, porque senão a igreja não será edificada.
Se tem um período que combina com o apelido que eles dão, né? De vez em quando eles dão um apelido. Era das Trevas. É um período da Idade Média. Hoje se diz que não era mais. Houve produções que foram de destaque nesse período. Isso em termos de academicismo, cultura, artes. Por sinal, nesse mês de junho, vocês teremos uma aula sobre artes belíssima. Vocês não podem faltar. Já está encomendado já. Esse contexto todo fez com que a igreja vivesse uma cegueira espiritual terrível. E as consequências também foram seríssimas. Voltando então ao nosso tema, a igreja não tinha acesso às Escrituras. Não tendo acesso às Escrituras, o que acontece com o povo? Fica perdido, fica sem norte. Por que a gente fez tanto paralelo da reforma protestante para o século 21? Nós vivemos, como é que o Hernando chamou a geração do século 21? Fala, Sueli. Analfabetos biblicamente. Por quê? Porque tem grandes líderes, grandes pastores e mestres, que eles não precisam nem ler a Bíblia. O que eles falarem, a água para. A igreja deixou de ser uma igreja, como diz lá em Paulo, citando que a igreja, de qual igreja que era uma referência, tinha a Bíblia na mão? Qual local? Bereia. A igreja bereana é a igreja da, opa, o que está sendo falado? Qual o assunto? Eu quero ver nas Escrituras. Quando a igreja não tem acesso às Escrituras, ela é manobrada, ela é levada de um lado para o outro, ela é controlada por homens, e as Escrituras deixam de ocupar o seu local tão principal. Vamos ler juntos então, 2 Timóteo 3, 16 e 17, vamos juntos? Toda a Escritura, inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Como é que você vai exercitar a boa obra? Sem conhecimento. Tolice. Como é que você vai discernir o certo e o errado se você não tem o referencial do que de fato é a verdade? Engano. A Escritura é o norte para o coração de qualquer homem, de qualquer mulher, em fazer a vontade de Deus. Sem a direção das Escrituras, nós somos levados pelo nosso próprio coração e somos pegos no engano. O texto está deixando claro, a Escritura é inspirada para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Ele se torna perfeito por meio da pessoa de Cristo e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como é que faz isso? Por meio das Escrituras. Então, o primeiro capítulo da confissão trata a respeito desse tema como o primeiro aspecto, o primeiro capítulo. A confissão de Westminster é a mais madura expressão do sistema de doutrina ensinado nas Escrituras. Por isso que o primeiro capítulo dá esse foco. Como é que nós vamos falar sobre qualquer assunto se a Bíblia, a referência não é as Escrituras? Esse grande tema percorre, então, amados irmãos, essa perspectiva. A confissão quer colocar o holofote em Deus e não no ser humano. Qual que foi a pergunta do breve catecismo que as crianças citaram aqui hoje? Qual é o fim principal do homem? Então uma criancinha de 2 anos já aprende. O fim principal do homem é glorificar a Deus. Qual é o contexto da reforma? Quem estava rivalizando a glória?
Quem que estava reivindicando a glória, gente? O homem, os líderes. Acho que foi você, Paulo, que se converteu e disse assim: eu quero uma igreja que a liderança, o povo se vista simples. Nunca me esqueço. Apesar que a gente tem a toga, mas a toga ela é bonita, tá? Mas eu não gosto muito, não. Muito escocesa para o meu gosto. Sabe qual que é a preocupação de uma pessoa como Paulo? Tem hora que eu percebo que a liturgia coloca muita glória no homem. Por que que o culto reformado tem alguns que nem a cruz tem? Ele é simples. Para não rivalizar nada de glória para quem? Para o homem, para a igreja local. Porque nós somos a igreja tal, rivalizando a glória que é somente de Deus. Deus deseja a glória que a Ele é devida. E é por isso que nesse contexto de tamanha disputa de poder, vocês lembram qual basílica que foi construída nesse tempo? É a mais suntuosa até hoje. São Pedro. Tétso dizia, como é que é, Rogério? Quando uma moeda cai no fundo do gasofilácio. Uma alma, Luciana, é o quê? Expurgada do purgatório. Você já pensou? A frase hoje famosa, semana do desencapetamento, era um pouco diferente. Só que o objetivo era o mesmo. Você percebe como a necessidade da reforma bíblica, a igreja de volta para as Escrituras, é urgente hoje? Porque Tétso estava dizendo, ele era um dos principais, ele era o estrategista da igreja romana para ela poder cada vez mais se tornar forte. E tinha um objetivo, a Basílica de São Pedro. Há pouco tempo o Márcio foi lá, eu perguntei, é bonita mesmo, Márcio? Alguém já foi? Não? Também não. Já? Se eu for em Roma um dia, eu conto para vocês. Dá vontade de conhecer. Agora imagine só a relação. Nós estamos vendo uma reforma onde um produto é fabricado. E qual produto é? Uma confissão. Um material robusto para que as pessoas pudessem colocar o holofote, não na instituição presbiteriana. A confissão é muito maior do que uma instituição. A confissão tem por objetivo colocar o holofote nas Escrituras Sagradas, na glória de Deus. E com isso, o homem é diminuído. Com isso, a instituição é diminuída. E essa relação, amados irmãos, tem, de maneira direta, um impacto na nossa vida no dia a dia. Porque hoje nós temos que apresentar a glória para Deus. Você vai conversar para evangelizar alguém, o que você fala? Eu vou lá na minha igreja, tem uma cadeira gostosa para sentar, é assim que você fala? Vai lá na minha igreja, que o ar-condicionado não sabe se fica gelado, se ele fica quente, nunca decide. É assim que você faz? Não, porque eu sou presbiteriano, você tem que ir lá na minha igreja, é assim que você faz? Ou você fala, olha, eu quero que você conheça e ouça mais a respeito do foco das Escrituras Sagradas, que é Jesus Cristo de Nazaré. Quero que você conheça mais da Bíblia. Percebe como isso é importante e tão sério? Caminhando. A confissão então está organizada em torno da glória de Deus, a criação, a providência, a redenção, a igreja e o juízo final. Romanos 11:36, quem lembra, cita de cor, se não lê por favor na projeção, rapidamente, porque dele, por meio dele, amém. É esse o holofote de um documento desse.
é tão pela providência de Deus, e também era importante. Hoje tem um detalhe que eu gosto de falar. Cadê o Divino? Está me ouvindo, Divino? Eu não gosto de falar assim, vocês são calvinistas? Claro que eu sou. Mas não gosto. Porque nós chegamos num século tão cheio de, como é que chamaria isso? Polarização. Ou então, um grande nome. Nós somos. Mas eu gosto muito mais de falar o quê? Nós somos reformados. Exatamente. Porque atribuir a reforma só a Calvino é um equívoco histórico. Esses homens aqui trabalharam arduamente para elaborar documentos confessionais. John Huss perdeu a vida para que a pequena comunidade dele, lá na Boêmia, fosse impactado com as escrituras sagradas. Percebe? Claro, a gente tem que ter esse discernimento. Sim, nós somos calvinistas, porque ele teve uma preocupação fantástica de organizar pensamentos lá de Paulo, de Agostinho, maravilhoso. Mas a reforma é muito mais do que isso. E sobretudo porque nos nossos dias todo mundo quer levantar alguma bandeira de glória para alguém. E nós temos que dizer, toda a honra e toda a glória a Deus. E nós reconhecemos a importância desses homens, e louvado seja Deus pela vida deles. A confissão tem um foco profundamente teocêntrica. O homem não está no centro, a igreja não está no centro. Quem está no centro é o Deus que criou todas as coisas, sustenta por meio da sua providência, dá à igreja, a nós, o privilégio de servi-lo. E é por isso que nós podemos a cada dia mais nos apegar à sua palavra. Toda a escritura é inspirada por Deus, não é por Paulo, não é por Davi, não é por Calvino, é a Deus. Esse princípio nós podemos ver claramente por meio do tema da sola escritura, que nós tanto falamos muitas vezes. Esse Deus soberano também é destacado nesse documento, com a sua apresentação como eterno. Nós vimos isso no capítulo 2 da confissão. Ele é imutável, ele é santo, onipotente, soberano, ele está no controle de todas as coisas. Olha só mais uma vez o holofote da confissão, Isaías 46. Como é que essa doutrina que nós falamos a respeito de Deus ter o controle, ele é soberano, mas ele comanda, ele está no controle de cada acontecimento na vida do ser humano, e sobretudo da sua igreja. Qual é o nome dessa doutrina? Qual é? Acabou de falar, pode falar forte. Providência. Deus sustenta o universo. O que Paulo disse? Que todas as coisas é por Ele, por meio dele, todas as coisas. Mas agora notem, nós falamos a respeito dos fatos que acontecem na história, e que ele continua por meio da sua soberania agindo. Mas essa ação do homem, boa ou má, ele atua por meio da providência. A providência de Deus, muitas vezes nós não enxergamos como é que pode Deus ter um plano, mas ele continua agindo para que o seu nome seja glorificado. É por isso que nós destacamos essa relação direta. A soberania de Deus, ela é destacada, e ele agindo no universo e sobre a sua igreja por meio da sua providência. Falamos também no capítulo 6 e 8 a respeito de como ele teve misericórdia da humanidade. Como o Senhor foi misericordioso com Adão, com Eva, os nossos primeiros pais. Romanos 5,12.
Por meio de quem que entrou o pecado, Paulo? O homem. O ser humano é responsável pelos seus atos. Uma das coisas que nós podemos estudar na confissão, e ela joga holofote em Gênesis, é que nós temos um Deus que criou todas as coisas, não perdeu o controle na queda, mas ela responsabiliza o ser humano pelo seu ato. A Bíblia não encobre o pecado. Deus não passa para debaixo do tapete o pecado do homem. Tanto é que o homem é punido por causa do seu pecado e também por meio da providência de Deus. Ele promete e envia a resposta para a queda do homem. Um novo Adão, que seria tentado não num jardim, mas num deserto. Uma vida toda perfeita. E Paulo está dizendo, por meio agora da pessoa de Jesus Cristo, o novo Adão, nós temos o resgate da nossa condição terrível que foi sermos lançados no pecado por nossos pais. Perceba que essa relação está diretamente apontando o homem caído, culpado, incapaz de se salvar. As Escrituras é uma resposta para a sociedade. Qual é o problema da sociedade? O que as pessoas dizem que o problema da sociedade é qual? É o governo, é os maus políticos. Porque se tivesse todo mundo de direita, todo mundo estava no céu. É assim, não é? É a ideia. Equívoco. Mas o problema é porque o PIB no Brasil, a renda per capita, então quer dizer que no Japão, na Suécia, agora é nos países nórdicos lá, né? Noruega, exato. Lá não tem problema social de ordem nenhuma. Lá não tem gente vazia. Lá não tem autoextermínio. A resposta das Escrituras, o problema do ser humano está justamente na sua condição. Dentro de si, há agora a presença da rebelião contra Deus. Um coração que precisa ser apaziguado pelo Evangelho. É um coração rebelde contra Deus. Ou seja, que pecou contra Deus. O homem é pecador. E como isso é afrontador nos nossos dias, né? Você dizer, não, mas você precisa confessar o seu pecado. Não, mas espera aí. Não tem uma vida assim tão distante de Deus, não. Não é isso que as pessoas dizem? E qual é a resposta que as Escrituras apontam então para o ser humano? Qual que foi o texto que você leu hoje no início, Paulo? 1 João? Abra lá para nós novamente. Hoje nós vivemos uma geração que não gosta de pensar em coisas pesadas, né? De existência. A gente gosta mais do fast food, né, gente? Porque o negócio é rápido. Apertou, respondeu. ChatGPT. Nem o Google mais é o mais sábio do mundo hoje. Agora é as inteligências artificiais. O Google que corra. Também ele ficava dando aquele tanto de link lá para nós, né? Procura aí, tem 25 links. Aí veio o outro e falou assim, aqui ó, tchum! Você quer sobre esse tema? Toma aqui a resposta pronta para você só ler. Viva IA. E lê para a gente ainda, você vai com preguiça. Põe o foninho, né, Paulo? Agora pensa bem, uma geração como a nossa, nós vivemos num tempo complicado. Eu disse há pouco tempo atrás, há uma turma que eles tatearam, sabe o que é tatear? Aquele negócio assim, né? Tatearam encontrar Deus. Só não encontraram porque é o ser humano
não foi dado essa capacidade depois da queda. Mas se você pegar os filósofos, o que eles colocam de holofote numa relação de alguém que não pode ser como ser humano, é fantástico. Gente que fazia reflexões profundas. Como pode tudo ter ordem? Funcionar de maneira que as leis são as mesmas hoje, amanhã, depois de amanhã. Como pode isso tudo ter sido criado do nada, ou por outro ser humano? E eles chegaram à conclusão, só pode ter um motor não gerado, um início que foi feito por alguém fora desse contexto. Ó, tatearam. Hoje, se você perguntar para o ser humano, vamos fazer algumas perguntas. Você já parou para pensar quanto que a vida é rápida? Ah, larga para lá, senhor, eu quero curtir aqui a... Não é assim, gente? Vocês estão vivendo no dia a dia, gente? Vocês estão numa bolha. Vocês conversam com as pessoas param para prestem atenção em assuntos profundos ou a maioria é assunto raso? Fala, irmão Luiz. De acordo com a sua própria vontade. Ninguém quer viver sobre a vontade de Deus, porque Deus disciplina, corrige, né? Deus mostra o caminho que nós devemos andar, e as pessoas querem andar de acordo com a sua própria vontade. E aí vai ficando esse afastamento, esse esfriamento. Exato. Sua própria vontade, inclusive, de não ouvir o outro. Você já percebeu isso? A gente colocou a nossa vontade num patamar tão elevado que a gente não dá nem a possibilidade do contraditório. Ontem eu vi no G1. O cara tem uma doença terminal. E aí ele falou assim, eu vou juntar meus amigos tudo, vou fazer uma cervejada, e tirou foto e abraçou todo mundo. Ele está vivendo literalmente uma filosofia. Bebamos, comamos, porque amanhã morreremos. Eu não presto conta para ninguém. Eu faço o que eu quiser hoje e agora. Será que talvez alguém chegou nele e falou assim, mas deixa eu te falar, e a vida após essa casca aqui, esse mundo aqui? Talvez a resposta tenha sido, eu lá quero saber depois. Não é assim que as pessoas dizem? Vou aproveitar agora. E essa relação ela é interessantíssima, porque faz com que nós reflitamos essa manifestação do que de fato o problema do homem não é a sua condição social. Não é a sua, inclusive, felicidade. Tem gente que, todo mundo que vem para Jesus estava triste. Então, vocês estavam tristes? Nem sempre. Porque não, nada deu certo, aí eu fui para Jesus. Não, é. Quantas vezes nós nos iludimos com a mentira e com as propostas deste mundo? E elas são boas aparentemente, atraem nosso coração, só que elas não se sustentam. Mas dava para viver nesse mundo aí, aproveitando aí fora? Dava. Mas a verdade, Paulo, João escreve, a verdade foi revelada ao nosso coração, e nós então entendemos que nós somos terríveis pecadores. E que se nós não nos arrependermos, após a nossa morte, condenação eterna. Ah, se houve essa luz no seu coração, é porque o Espírito de Deus te visitou e te convenceu do seu pecado. Mas essa é uma verdade sine qua non. Não tem como refutar. Seja quem for, negando por meio de uma festa no último dia, não quer dizer que não pode dar festa, é só
o jeito dele, que acho que não estava muito preocupado com se apresentar diante do Senhor. Por sinal, a crente essa semana, eu disse aqui, os irmãos levou um louvor lá e a Anísia me contou, o semblante dela era de alegria louvando ao Senhor. Eu falei, por muito menos eu fico chateado. Encha-me do teu espírito. Não é assim que nós devemos orar? Porque o crente tem um motivo, uma razão para confiar que não é somente aqui e agora. E por isso que nós nos preocupamos com a nossa vida em Cristo, porque nós estávamos arruinados no pecado e Ele nos resgatou para uma vida com sentido, com propósito definido. Não é assim? Quem chamou? Alguém chamou? Estão caminhando aqui. 2 Timóteo 2:5. A resposta que nós temos para o mundo. A resposta para aquele colega que está sem nenhum sentido de viver. Ou está muito feliz demais, distante, qualquer preocupação com a eternidade. 1 Timóteo 2:5. O holofote das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, é Cristo, como resposta do nosso pecado. É porque essa semana, eu pedi para os adolescentes fazer um trabalho sobre o propiciatório. O tabernáculo, melhor dizendo. Aí havia lá o propiciatório. De vez em quando nós nos esquecemos do que o pecado produziu. Olha só o que o seu Salvador teve que fazer. Aí, o filme do Mel Gibson, a gente gosta da coisa visual, não tem jeito, né? Diz que vai ter um novo, hein? Já pensou a imagem? Agora tem acima de 4K, né, Luciano? Full não sei o quê. Aquela imagem impactante. Você vai dar conta de assistir? Eu confesso, eu sou fraco. As costas de Jesus, como ele estava com dificuldade, porque a cruz é uma luta para respirar, a costa de Jesus estava lisinha, assim, com a pele inteira. Carne viva, é uma boa expressão, Dani. E esfregando naquela cruz, dilacerada, porque ele foi chicoteado, e nós não temos dimensão de como é que estavam aquelas costas. Às vezes, quando a gente passa pela cruz, Jesus morreu ali pendurado, pronto. O pecado foi tratado da maneira que era devida, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre Acã. Todo mundo pensa que o foco de Josué 7, quantas vezes eu também já falei isso? É o pecado de Acã, que é o segundo momento, né? Nós falamos o primeiro. Mas não, lá é a santidade de Deus, aquele capítulo. A realidade é que o pecado, meus irmãos, o pecado, essa realidade traz para nós seríssimas consequências, e o maior delas é o nosso Salvador ter sido pendurado no madeiro. Caminhando. Se nós não o reconhecemos como o único que pode nos garantir salvação, nós não entendemos o Evangelho. Os capítulos da confissão falam a respeito da salvação pela graça, capítulos de 9 a 18. Exemplo, Deus elege um povo. Se nós não fôssemos eleitos, jamais responderíamos a Deus. Jamais. Se Deus não tivesse misericórdia sobre nós, e nos escolhesse não segundo os nossos méritos, mas segundo o seu louvor, a sua misericórdia, segundo a sua misericórdia e graça, nos chama com vocação eficaz. Você se lembra o dia que você disse assim: hoje eu entendo Jesus, hoje eu entendo o que é a obra da cruz? Quem tem adolescente em casa ainda? Angelina. É o projeto de homem, né, de ser humano, né? É o projeto de adulto. Eles comem que nem adulto, reclamam igual adulto, mas não são adultos. E acham que sabem tudo, né? Exato. Mas tem uma coisa:
Está cheio de adolescente, que eu não gosto dessa palavra, negócio de jovens, que já se entregaram e se renderam à verdade. E quando eles reconhecem a verdade, pode ter 12, 14 ou 18. Eles respondem da mesma maneira que um adulto de 45 ou de 70. Eu agora não posso mais resistir à direção de Deus na minha vida. Vocação eficaz. Não foi o pai que é o pai é um PhD em teologia, por isso que o menino tinha para quem puxar? Não. A mãe é uma mulher de oração? Não. Tudo isso é bom. Mas é porque o Senhor impactou aquele menino com o evangelho poderoso de salvação. E essa vocação acontece. Nós temos que criar nossos filhos com esse temor. E a nossa oração tem que ser: Senhor, encontra meu filho. Eu já estou orando. Senhor, está lá, não sabe nem cantar, porque fica com vergonha na frente. Mas na frente todo mundo não quer cantar, né? Você já está orando assim? Senhor, impacte o coração do meu filho, da minha filha com o teu evangelho. Mais um dia na tua presença, mais um domingo ao Senhor, impacte o coração do meu filho, arrebata o coração dele e dela, para que ele aprenda a te amar. Você ora assim? Ou você faz assim por osmose? Eu vim na igreja, Senhor abençoa a nossa casa, cuida de nós, não falta comida, amém. É assim que você ora? Você tem que aprender a orar. Fala: Senhor, esses meninos aqui em casa, esse meu marido, essa minha esposa, Senhor, venha ao encontro com teu poder, faz dele um menino já crente desde novo. Oração, porque Deus atua trazendo corações, seja qual idade for. Aí ele entende a justificação. Aí ele entende que Jesus Cristo foi pendurado por causa dele na cruz. Que uma mentira do gasto foi capaz de levar Jesus Cristo à cruz. Aí ele entende que essa relação é: Jesus me justifica, Ele me adotou, Ele me amou de uma maneira que me chama de filho por meio de Cristo. E agora Ele me chama para uma vida santa. Uma vida santa por meio de uma vida perseverante na caminhada. Que obra bonita é essa, Paulinho? Verdadeiramente, ser crente, ser evangélico, é viver uma nova vida em Cristo Jesus. Fora disso, é nomenclatura, é rol de membro, e é muito pouco, tem que ser muito mais. Porque essa caminhada é cheia de expectativa, de alegria em agora agradar ao nosso Salvador. Efésios 2:8, vamos falar de cor? Porque pela graça vocês são salvos. Isso não vem? Coloca para a projeção, por favor, a gente ler todo, para a gente não deixar partes pelo caminho. Efésios 2:8 e o 9. Aqui na tela está apagada? Então deixa. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem? É dom de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também o quê? Deus predestinou um dia na eternidade, Gustavo. Mas Ele disse: Ele é meu. E num certo momento da história, eu vou chamá-lo. Você já não orou assim? Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me chamou. Podia ter chamado um pouquinho antes. Você já quebrou a cara assim ou não? Você é tudo perfeitão? Não, chamou na hora certa, né? Como a gente pede tempo, né? Mas o Senhor utiliza disso para que a gente caminhe ainda mais feliz, sabendo de onde o Senhor nos tirou. Louvado seja o nome de Jesus. Para nós caminharmos para o final, a salvação é obra de Deus do começo ao fim.
A confissão, ela mostra a respeito da vida de amor a Ele, a vida cristã. O crente ama a lei, pratica boas obras. Talvez para alguns foi uma admiração. Olha o capítulo que fala sobre boas obras. Sim, um capítulo todo que fala de boas obras. Tem uma família aqui que eu não sei não se é por causa disso. Eles nunca tinham visitado nenhum... Estou brincando, tá? Aí agora, eles fazem culto na Casa Betesda. Irmãos, você já foi crente atrofiado? É aquele crente assim, ó, se o vizinho me pedir um T, eu digo que não tem, porque vai fazer falta. Você já foi aquele crente assim, corpo presente? Sabe o que falta? Poder do Espírito Santo, amor por Jesus Cristo. É aquele crente que só vem à igreja e olhe lá, o limite dele é vir à igreja. Tem um capítulo todinho falando sobre as boas obras. Eu fiquei feliz, vou falar de outros santos agora, tá? Essa semana um santo falou assim, pastor, qual que é a história do irmão lá, do homem? Eu estou evangelizando aqui o nosso vizinho. Vamos pegar aqui, vamos orar pelo Evaldo e pela dona Fátima? Eles passaram por uma história trágica, perderam um filho assassinado. Tenho acompanhado essa família aqui do lado aqui já há mais de ano. E agora veio para o nosso grupo. Aí o santo de Deus falou assim para mim, pastor, qual que é a história dele? Ele me trouxe lá um negócio. Eu falei assim, eu estou feliz com você. Sabe por quê que esse crente fez? Olha as boas obras. Tem um almoço da igreja. 100 pessoas. E eu com fome então, eu não quero conversar com ninguém. Mas na hora que eu vi ele, eu falei assim, meu Deus, onde esse homem vai sentar? Eu estou pensando, onde que ele vai sentar? Daqui a pouco, alguém, um santo varão e a sua família, do mesmo grupo que ele frequenta na terça-feira, disse assim, senta aqui com a gente, Evaldo, você, sua esposa, sua filha. E tiraram um tempo para dar atenção para ele. Nunca conversou, puxou um assunto, puxa outro. Crente tem que ser bom de papo. Não é possível. Deus manda a pessoa aqui. Se nós não conseguirmos fazer isso, nós não entendemos boas obras. Só dar a cesta básica, só socorrer quando naquela susto. Não! Boas obras é olhar para as pessoas e falar assim, Senhor, ela não te conhece ainda, está chegando no nosso meio, use a minha vida. O outro casal também. Essa turma que mora no setor Roosevelt. Aquela turma lá, setor Roosevelt, Parque, Jardim das Américas. Tudo desvia da quinta igreja e vem para cá. Achou bom, né, Débora? Faz bem. Já tem muita gente lá. Fui visitar o casal. Olha, pastor, eu confesso. Nós estávamos mais perdidos que tudo. Mas como aquele casal foi atencioso conosco na porta da saída. E puxava um assunto, e conversa daqui, e nos fez ficar alegres de estar no meio da igreja presbiteriana Semear. Gente, é um casal fazendo isso. E o pastor de vez em quando fazia, irmão, e lá? Você faz, sabe aquela coisa assim, né? Graças a Deus pela Patrícia, conversando com ela. Você sai da sua zona de conforto, você sai da sua cadeira predileta e fala assim, eu preciso testemunhar que Ele é importante aqui, por causa que o nosso Salvador morreu na cruz e possivelmente morreu por essa família. Está cheio de família que frequentou aqui no nosso meio e não ficou. Talvez porque o Senhor não tem um plano para ela, talvez. Mas você pensa assim, o que depender de mim, o Senhor tem um plano na vida deles. Amém? Boas obras.
A gente sai da nossa zona de conforto. Vai falar que isso aqui não é uma vida cheia do Espírito Santo? Tem que ter um capítulo para falar, ó, Espírito Santo é isso. Não, aqui a confissão é cheia do Espírito Santo. Porque ela joga holofote na cruz, holofote na vida cristã diária. E eu estou feliz com vocês. Louvado seja Deus. E eu creio que Deus está muito mais. Porque nós estamos orando para nós não sermos uma igreja acomodada. Aqui essa igreja é proibido crente-cliente. Vai ter os módulos lá. Você quer ser cliente ou você quer crente? Cliente. Não, então senta mais um pouquinho que o Senhor te alcance com salvação. Porque nós estamos aqui para servir para a glória do Senhor Jesus. Eu tenho dito isso porque é uma preocupação para a gente orar para terminar. Nós temos que jorrar, gente. Nós temos que derramar na vida de outros. Essa família que está chegando, entre algumas, falou assim, nós queremos estar também envolvidos, viu, pastor? Eu falei, que bom, coisa boa, você já está fazendo parte da lista do lanche. Já começou bem. Por sinal, tem um santo trocando com você lá, né, Paulo? Ô, troca comigo aí que eu só posso essa semana. Ô, coisa boa, pode fazer parte do lanche. É o coração envolvido, alegre. Igreja, irmãos, nós não seremos medidos pela quantidade de membros. Nós seremos medidos pela fidelidade. Que ninguém vai embora dessa igreja e fala assim, ó, fui embora porque ninguém nem estendeu a mão para mim. Não foi solícito com uma simples amizade. Mas nós fomos instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Pode ir embora, se for, pode ir. Mas uma coisa a gente vai dizer, e espera que ela também diga, não, eu sempre me deram atenção. Até o pastor, que é um miserável pecador, tentou. Eu não consigo às vezes tanto, mas eu tento. Para a gente sair da zona de conforto, para a glória de Deus.